Olá, gente, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje utilizaremos o módulo 2, tendo em vista que o módulo 1 nós encerramos a semana passada. Restou apenas o resumo das atividades, que é o mais atividades, que vem no final dos capítulos do módulo, mas esse será visto apenas quando nós retornarmos às aulas, para que nós possamos fazer um apanhado, uma revisão de tudo que foi visto no módulo 1. Certo? No módulo 2, a nossa aula vai iniciar na página 10, com a interpretação de texto. Tem o início de conversa, né? Na escola, lemos diversos tipos de textos com finalidades específicas, de acordo com as disciplinas que estudamos. É o caso, por exemplo, dos enunciados de problemas matemáticos. Você certamente já leu, resolveu problema de matemática, sem dúvida, né? Na sala fazíamos sempre. Que estratégias você utilizava para resolver esses problemas de matemática? Vamos agora tratar um pouco de experiência. Analisem aí, reflitam um pouco sobre as estratégias que vocês utilizavam na sala e até em outras situações para resolver problemas matemáticos, porque o texto que nós temos hoje para interpretar é um problema matemático, tá? É um texto que traz uma questão matemática envolvendo uma partida de basquetebol entre algumas equipes. E nesse texto ele definir a pontuação, os resultados obtidos pela equipe A nessa partida. Aí nós temos aí a lista das equipes, os resultados e cada equipe. Em seguida, temos 4 questionamentos, de A a D, acerca do sorteio. E logo abaixo nós temos um garotinho refletindo de como chegar aos resultados desse sorteio. Como obter os resultados propostos na questão acima. Então, assim, é um texto enunciado de um problema matemático que a gente precisa entender para que nós possamos resolver as situações de atividades propostas nas páginas 11 e 12, que não são exercícios de matemática, mas estão relacionados a esse problema de matemática, esse enunciado que surge hoje para nós como um texto a ser interpretado. Certo? É importante que vocês tomem todo cuidado e façam uma releitura. A releitura é fundamental para que a gente possa reduzir ao máximo as dúvidas acerca do texto. O que é a releitura? É ler o texto mais de uma vez. Você lê o texto, tente reler novamente, se for necessário mais uma ou mais duas, enfim. Quantas vezes forem necessárias para que você possa absorver com eficiência a mensagem do texto, compreender a informação que ele quer trazer, certo? E aquilo que ele está propondo a ser resolvido. Na página 11, inicia a nossa interpretação. Temos uma questão de interpretação oral, né, que é aquela interpretação que vocês não vão precisar escrever, apenas refletir, chegar à conclusão com vocês mesmos. E depois nós temos a interpretação escrita, que vai da página 11 à página 12. Toda essa interpretação escrita vai exigir uma leitura e releitura do texto, porque para que você interprete, a interpretação sugere a compreensão da mensagem do texto. Tá? A questão 1 vai dizer onde essa atividade matemática foi publicada originalmente. Como é possível saber isso? Nós sabemos que em todo o texto, no rodapé, ou seja, abaixo do texto, está lá dizendo a origem daquele texto, aonde ele foi publicado. E isso é possível saber a partir dos dados que estão ali na referência. Aqueles dados que estão abaixo do texto, e tem o nome do autor, o ano, a página do livro, o nome da coleção, o nome da editora, é chamado de referência bibliográfica. Então eu posso saber onde, quando e como foi publicada uma obra, um texto, a partir da referência bibliográfica. A segunda questão diz: em quais outros lugares podemos encontrar enunciado de problema matemático? Essa questão é questão pessoal. Você vai refletir e vai informar em que lugares podemos encontrar situações, problemas de matemática. Na terceira questão, você vai marcar entre uma das duas opções que estão lá qual é a função do enunciado do texto matemático.
do enunciado de um problema matemático. Na quarta questão, você vai responder no próprio texto, na página 10, onde tornar de vermelho o número da atividade e a introdução do problema, de verde as questões que compõem a atividade, de azul as informações para a análise, de amarelo a imagem para ilustrar a atividade e de roxo a dica de como resolver a questão. Voltando ao texto, nós temos lá o número da atividade e a introdução, claro, que é o problema em cima, né? Aí nós temos os dados da atividade, que são esses dados aí das equipes, não é isso? As questões que compõem a atividade são do A ao D. Temos a imagem ilustrativa, né? A imagem ilustrativa que é esse desenho da moça jogando basquete, certo? As questões para análise, e tá aí as equipes tudo direitinho, e a proposta de como resolver, que é onde está o garotinho lá, imaginando e sugerindo a ideia. Observem bem o texto, as partes do texto, e não esqueçam de observar a referência e vem logo no rodapé do texto, abaixo, essa partezinha que fala sobre o texto, onde foi publicado, o nome do autor, enfim, o ano, todos os dados referentes ao texto, ao enunciado, está acima, proposto na questão, certo? E essa atividade ela continua também na página 12. Você vai dar continuidade, mas também relacionado ao texto, tá certo? Qualquer dúvida, deixe um comentário aí nesse balãozinho. Em ensino religioso, e também é uma das nossas aulas de hoje, nós vamos fazer um texto falando sobre a importância do povo indígena, de respeitar o povo indígena, considerando uma atividade com um texto, e eu também coloquei na plataforma uma atividade extra sobre o Dia do Índio, e foi ontem. E é um dos assuntos, e nós vamos ampliar a discussão na quinta-feira, porque também lá em História nós estamos estudando um pouco da vida indígena. Na quinta-feira nós vamos ampliar. Mas hoje eu quero que vocês, com a ajuda dos pais, com vocês, façam um texto falando sobre a importância do povo indígena para a nossa gente. Considerando que quando os colonizadores portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já estavam aqui. Eles já habitavam nessa terra, nas suas comunidades, no meio da floresta. E tudo, e ao longo do tempo que aconteceu, fez com que eles fossem perdendo seu espaço natural, né? O homem branco, o curumim, como eles chamam, é muito invasivo ao espaço indígena e a cada dia tem restringindo ainda mais as áreas desses povos, inviabilizando a eles a manutenção de seus meios de vida, a manutenção de sua cultura, religiosidade e tantos outros aspectos próprios desses povos. Desejo a todos vocês bons estudos, tenham uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam, se tiver dúvidas, por favor, deixem um comentário abaixo, aqui no balãozinho dos comentários, na plataforma, ou me procurem no privado. Um abraço. Tchau, tchau.